Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Hoje, estados expandidos de consciência fazem você viver do yoga, não é? Então, porque como os estados expandidos de consciência ajudam você a viver do yoga, a dar as suas aulas, a ganhar o suficiente para você viver bem, viver com dignidade. Bom, aqui eu estou com 3 câmeras, né? Vai para um computador vai para o YouTube, o celular que vai para o Instagram e outro computador que tem o mapa mental. Então, quais os benefícios de você desenvolver estados expandidos de consciência? Bom, os benefícios são infinitos. Não é? Quer dizer, a gente pratica yoga para que um dia consiga esses estados expandidos de consciência que geram leveza, conexão, serenidade, ansiedade zero, estresse zero. E, especialmente para um professor de yoga, não ser um papagaio que apenas repete o que ele ouve. Quando a gente fala que o yoga é uma filosofia de vida e que um dos fundamentos mais relevantes do yoga é a expansão de consciência, muitos professores, muito mais a grande maioria, e eu vou demonstrar isso durante a live, não expandiram a consciência. E aí eles só repetem o que eles ouvem, e isso não faz dele um professor de fato diferenciado. Para que um professor de yoga seja um professor de destaque, um professor que seja referência, um professor que realmente tenha conhecimento, ele tem que vivenciar. Se ele vivenciou os estados expandidos de consciência, ele pode dizer, bom, isso eu vivenciei, isso eu sei como é que é, e pode ensinar com precisão. Ele vai ter, então, um grupo consideravelmente maior de alunos. Bom, como a consciência expandida ajuda na jornada? Trilhar uma jornada de forma assertiva, sem desvios, fazer o que precisa ser feito. Então, a consciência é um elemento relevante, porque quando eu quero fazer alguma coisa, né, o que eu preciso fazer para viver de yoga? Só dar aula de yoga? Não, se eu só dar aula de yoga, mesmo que sejam aulas extraordinárias, não vai ser suficiente. Eu preciso de outras ferramentas. Quando eu tenho consciência, e se essa consciência é real, eu sei que eu preciso fazer outras coisas, eu vou lá e faço. Não é? Então, não adianta você, quando a consciência não é real, precisa fazer tal coisa, sim, precisa, mas não faz. Quando um praticante de yoga, que é professor, expande de fato a consciência, ele começa a ter clareza do que ele precisa fazer. Não só clareza do que ele precisa fazer, mas comprometimento. A mente abre, expande a consciência. Eu quero viver do yoga, eu quero dar aula, eu quero ensinar yoga, eu quero ensinar essa filosofia. O que eu preciso fazer? Fazer isso, X, Y, Z, K. Aí ele pega, tá bom, organiza, vai lá e faz. Então, trilhar uma jornada de construir essa estrutura que permite você viver do yoga com clareza, com objetividade, com assertividade, sem estresse, sem ansiedade, mas fazendo o que precisa ser feito. Não é? Bom, essa é uma oportunidade também de você conhecer, né, esses valores que permitem a expansão da consciência. Eu tenho muitos alunos, mas vários alunos, que atingiram estados diferenciados de consciência. O que é um estado diferenciado de consciência? Aquilo que não é convencional, aquilo que não é cotidiano, aquilo que não é ordinário. O ordinário, cotidiano, normal, a gente chama de ordinário, né, no sentido da palavra. E o que é o extraordinário? O extraordinário é aquilo que não é comum, que não é cotidiano, que não é ordinário, é extraordinário. E quando um aluno seu atinge um estado diferenciado de consciência e atinge esse estado por conta das coisas que você ensinou, ele fica seu aluno para sempre, né? Os meus alunos que atingiram estados diferenciados de consciência, são vários, esses não saem. Eles só saem se mudam de cidade, se mudam, e alguns mudaram de cidade e continuaram fazendo comigo. Eu tenho alunos, por exemplo, em Portugal, em Lisboa, que eram alunos meus, atingiram tiveram experiências de expansão de consciência e mudaram para lá e continuam meus alunos. Eu tenho aluno de Porto Alegre com a mesma história e assim por diante, porque
o aluno que atinge um estado mais profundo de consciência, por orientação sua, ele valoriza. Tipo, nossa, esse cara sabe me ensinar. Ou pelo menos sabe dizer, sabe conduzir, colocar um ensinamento de tal forma que eu, aluno, assimilo e atinjo estados diferenciados. E claro, para atingir estados diferenciados de consciência não é uma coisa fácil. Eu tenho muitos alunos que atingiram, tenho muitos alunos que não atingiram, porque não é fácil mesmo. Mas esses que não atingiram, se continuarem, vão atingir, porque a gente tem o conhecimento. É só fazer o que precisa ser feito. Né? Então, olha lá. Os professores que treinam comigo, também muitos conseguiram, né? E muitos mudaram a vida, que se tornaram professores de yoga justamente porque, que eram meus alunos, porque atingiram estados diferenciados de consciência em níveis diferentes, alguns mais profundos, outros menos, mas que são estados que não são ordinários, que não são comuns, e alguns resolveram ser professores de yoga a partir disso, né? E, claro, para atingir os estados expandidos de consciência, eu tenho a prática avançada, né? Só a prática avançada, só técnicas avançadas suficiente? Não é suficiente. Vamos ver daqui a pouco, vou mostrar por que não é suficiente. Mas você precisa ter uma ferramenta. Só com essa ferramenta você atinge estado expandido de consciência? Não. Tem algumas pessoas, alguns praticantes que atingem estados diferenciados de consciência, estados expandidos, sem uma prática efetivamente avançada. Mas aí é pouca gente, aí é raro. Só a prática avançada, ir lá fazer a técnica, resolve? Não, você tem que ter um estilo de vida, você tem que fazer ajustes, e nesses ajustes que a gente orienta. Por isso que há uma diferença de professor que ensina técnicas de yoga e professor que ensina yoga, que ensina filosofia. Então, na prática avançada, você dá as técnicas. E, fora da prática, você ensina a filosofia. Ah, tá bom, eu quero atingir esses estados. Só fazendo a prática? Não, você precisa fazer mentalização da autoentrega, você precisa fazer algumas outras coisas. E aí você ensina, e aí a pessoa atinge. Você, professor, olha o que eu, no meu mapa mental, você precisa atingir esses estados diferenciados. Você, professor de yoga, precisa. Mas eu sou professor, comecei agora, né? Ainda não atingi, tem problema? Não, não tem problema. Mas você precisa caminhar nessa direção. Você precisa fazer um trabalho, porque você precisa vivenciar. Vivenciar só as técnicas do yoga, só aquela aula. Não. Você precisa vivenciar a prática, você precisa ter o sadhana, você precisa praticar sempre, mas precisa que essa prática dê resultado, que você avance, que você fique uma pessoa mais relaxada, mais harmoniosa, mais feliz, mais consciente. E os estados expandidos de consciência permitem isso. Não é? É uma pessoa que tem menos medo, que tem menos desejo, que é uma pessoa mais generosa, que vive mais em conexão consigo mesmo. E os estados expandidos de consciência é uma medida. Uma pessoa que não atingiu estados expandidos de consciência, a evolução dela é pequena. Você pode achar que a sua evolução é muito se você não atingiu esses estados, mas é pequena. É pequena comparativamente ao que poderia ser. Claro, às vezes a pessoa tem uma evolução pequena e fica satisfeito, feliz. Então, tá bom. Né? Se você está assim, continue. Mas você pode atingir estados mais. E como professor de yoga que pretende viver do yoga, você precisa, porque hoje, cada vez mais, o professor que só dá aula não tem mais espaço no mercado. Ele precisa, além de dar boas aulas, dar excelentes aulas, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Mas ele precisa entender a filosofia e precisa experienciar, mesmo que não tudo, mesmo que não na totalidade, porque isso é um crescente. Né? Os primeiros momentos de expansão de consciência, às vezes demora 10 anos, 5 anos, mas se o praticante, se o professor está no caminho, fazendo direitinho, ele vai chegar lá. E ele precisa, porque daí ele vai precisar orientar os alunos. Né? Senão, se ele não viveu o estado avançado, se ele só consegue dar uma prática boa, excelente, mas só consegue dar boas aulas, ele só vai conseguir orientar alunos iniciantes, porque os alunos, quando atingem um certo momento, muitos deles começam a galgar degraus, e se você não sabe orientar, você vai perder esses alunos. Então, orientar corretamente e levar os seus alunos a esses estados. Efeito grupo.
Se um número de pessoas sabe, torna-se disponível para o grupo. Então, por que é importante você participar de grupos para desenvolver esses estados? Como a minha prática avançada, meu grupo avançado, mas outros grupos também. Existem vários estudos que demonstram o seguinte: se um grupo mínimo de pessoas ali atingirem um conhecimento, esse conhecimento se torna disponível para o grupo. Então, no meu grupo avançado é uma coisa muito engraçada. Um dia, só para dar um exemplo, um dia alguém veio conversar comigo e disse: Bert, do nada, eu estou pensando em fazer jejum, né? Colocar o jejum. O que você me recomenda? Na mesma semana, 3 pessoas, ele mais 2, vieram me fazer a mesma pergunta: o que eu faço? Você percebe, quando o grupo é conectado, quando o grupo são de pessoas amigas, que trabalham em conjunto, que trabalham em sinergia, e o meu grupo avançado é isso, e o que eu gosto mais mesmo do meu grupo avançado é exatamente isso, essa sinergia das pessoas, essa comunicação, né, que não acontece mais só verbalmente. Quando um conhecimento está ali para o grupo, alguém atinge esse estado de consciência, esse estado se torna disponível. Então, num grupo bom, todo mundo ensina todo mundo, né? Porque se um praticante do meu grupo avançado atinge um estado diferenciado que nenhum outro do grupo atingiu, ele vai ensinar todo mundo. Aí basta o quê? Você se conectar com essa egrégora, com esse grupo, que você vai lá e busca esse conhecimento. Não é que você não buscaria se ele não... Né? Porque tem... esse conhecimento já foi todo mapeado pelos mestres ancestrais, mas se alguém próximo de você, que convive com você, atinge esse estado, a buscar é muito mais fácil. Por isso que o grupo faz uma diferença muito grande para você atingir estados elaborados de consciência, né? Esses estados expandidos de consciência. E quando você atinge um estado que ninguém do grupo atingiu, você vai ensinar todo mundo. Então, perceba que quando você está num grupo bom, você trabalha com a sua inteligência e com a inteligência coletiva. Claro, para se conectar ao grupo, precisa de algumas características, né? Você precisa querer ajudar o grupo, você precisa ter humildade de saber que às vezes o conhecimento não é seu, que é alguém do grupo, mas você também pode ter alegria que muito do que o grupo atinge foi você que ensinou, foi você que contribuiu. Exemplos que tiveram resultado, vários alunos e vários professores meus já tiveram, porque algumas pessoas acham que, não, esses estados expandidos de consciência são só para os grandes mestres. Quem sou eu, um mero professor de yoga, para atingir esse estado? Tire isso da sua cabeça. Você pode e deve, né? Não é tão difícil, se você fizer de maneira correta, bem orientada, e fizer a trilha, não é tão difícil você ter alguns estados expandidos de consciência. Você entrar nesses estados e permanecer por mais tempo, daí sim, aí não é fácil. Mas você atingir, isso não é tão difícil assim, né? Então, uma objeção que você poderia ter, você professor de yoga, para não ver essa live, vou parar por aqui. Você poderia dizer, já atingi, né? Se você atingiu alguns estados e não permanece, precisa continuar estudando. Essa é a nossa vida, né? Não é suficiente fazer a técnica, é fundamental fazer o caminho correto. Então, às vezes o praticante diz, mas eu já sei a técnica, né? O professor, eu já sei técnicas avançadas e coisas, mas não é só conhecer a técnica, é conhecer o caminho. O caminho, a técnica, é um elemento do caminho e nem o mais importante. Não é o mais importante a técnica. Alguns professores de yoga acham que a técnica, eu sei fazer esses asanas, eu sei fazer esses pranayamas, eu permaneço XYZ aqui, e eles acham que isso é mais importante, e é o menos importante. A técnica representa menos de 20% do resultado, né? Preste bem atenção nisso, professor. Menos de 20% do resultado é técnica, né? O restante, que mais de 80%, são os outros valores do yoga. Claro, lá no Yoga Sutra de Patanjali, ele mostra todo esse caminho, né? Então, o fundamental é fazer o caminho correto. Conheço muitos instrutores que praticaram muito e têm resultados insignificantes. Por quê? Eles praticaram muito, praticaram técnicas avançadas e tiveram pouquíssimos, baixíssimos resultados. E aí eu vou fundamentar isso, porque eu reparei isso. E depois eu li no Gopi Krishna. Então, vamos ver aqui, página 104. 104, vamos ver aqui, ó.
104. Do Gopi Krishna. Então, olha aqui, ó. Esse livro, Gopi Krishna, Despertar de Kundalini. Página 104. Numa outra live eu li esse trecho também, mas vou ler de novo. Da mesma maneira, uma simples concentração, ou mesmo uma concentração com asana e pranayama, não é yoga. Ou seja, fazer só técnica não é yoga. Há ascetas na Índia que podem fazer todas as 84 formas de asanas com perfeição e continuar fazendo isso por toda a sua vida, mas nunca chegam à iluminação. Aí a gente está falando de estados expandidos de consciência, está falando de iluminação. Então você repara aqui que o Gopi Krishna já reparou lá na Índia que o cara faz os asanas e os pranayamas com perfeição e não chega à iluminação. Há também ascetas que podem suspender a respiração durante dias, de forma que conseguem ser enterrados ou colocados em câmeras hermeticamente seladas durante dias e semanas sem se sufocarem. Você vê o nível, né, de consciência, o cara vai lá, fica dias sem respirar numa câmara fechada, isso tem muitas experiências na Índia desse tipo, e o cara não morre, ele suspende a respiração. Apesar, olha só, professor, preste atenção nisso. Porém, de tão drásticas medidas, eles muitas vezes acordam como quem acorda de um profundo sono ou de um desmaio, sem sentir a menor expansão de consciência ou ganhar qualquer intuição de natureza transcendental. Então, veja, esse ponto é fundamental para diferenciar professores que ensinam técnicas de yoga e professores que ensinam filosofia. Então, veja que mesmo praticantes sérios que fazem as técnicas com perfeição, né, não tem expansão de consciência. Isso é muito, muito frequente, porque os caras estão calcados só na técnica, não tem expansão de consciência, não tem iluminação. Sabe? Então, o que ele sabe? Ele sabe ensinar técnica, é isso que ele sabe como professor. E como professor, ensinar técnica... Bom, se você já sabe ensinar muito bem técnica, já é uma grande habilidade. Mas isso é muito pouco se você realmente quer viver do yoga. Então, aqui, ó, página 104 e depois página 104, 105. 104, 105, ó. Há também ascetas na Índia que se sentam em postura... Isso é ao vivo. Caiu o meu fone de ouvido, desculpe. Há também ascetas na Índia que se sentam em postura meditativa 24 horas por dia. Dormem enquanto estão sentados, bem eretos, e ao acordar depois de algumas horas, continuam com suas práticas de meditação. Eles vivem austeramente, ocupando-se todo o tempo com a meditação e a recitação dos mantras previstos pelos seus gurus. E continuam essas práticas durante dezenas de anos sem jamais se elevarem acima do nível humano de consciência ou de experiência do divino. Olha, cara, às vezes um professor de yoga se vangloriza, nossa, eu fico ali 2 horas sentado em meditação, na postura de meditação, mas se não fez a coisa correta, não adiantou nada, perdeu tempo. Você vê ali que mesmo na Índia, Gopi Krishna dizendo, o cara faz ali, recita os mantras, faz meditação por longos períodos, chega a passar 24 horas. Isso na Índia é muito normal entre os caras que realmente são praticantes e jamais elevarem acima do nível humano de consciência, acima do ordinário, acima do normal, ou de experiência do divino. Não experimentam aquela percepção de expansão de consciência que a gente chama, são vários nomes, né? Mas poderíamos chamar de iluminação, poderíamos chamar de experiência de enlevo, experiência divina, quando você sai do mundo convencional, desse mundo dos 5 sentidos, e experiencia o universo de uma forma mágica, mágica nesse sentido do extraordinário, do que sai do cotidiano, e aqui Gopi Krishna diz a experiência do divino, né, da iluminação. Tudo para dizer o seguinte, tudo que eu quero dizer aqui, no outro aqui, ó, no 106, na página 106, na Índia, durante os últimos 100 anos, olha Gopi Krishna falando da Índia, nos últimos 100 anos, o número de iluminados pode ser contado pelos dedos de uma só mão.
com os dedos. Claro que aqui Gopi Krishna deu uma exagerada, né? Na Índia, nos últimos 100 anos, quando ele escreveu isso aqui, claro que mais de 5 se tornaram iluminados. Mas o que ele quer dizer? Que é muito pouco o número de pessoas, de praticantes, e não está falando dos praticantes bobinhos, ele está falando dos praticantes sérios, os caras que fazem os asanas com perfeição, os pranayamas com perfeição, que ficam sentados 24 horas meditando, pelo menos, recitam todos os mantras e tudo, e não expande a consciência. Então, você, professor de yoga, que realmente quer viver, você tem que ter esse diferencial, tem que construir essa jornada. E é difícil, bom, dizer que é fácil seria uma mentira, né? Fácil não é, mas, e mesmo, não adianta só fazer técnica, você precisa fazer a jornada, né? Direi um dos principais erros que os professores cometem e impede das experiências divinas. Mais para frente eu vou comentar, né? Claro que são para você realmente fazer essa experiência do divino, né, de ter experiências de enlevo, você precisa fazer uma prática ali consistente e na direção certa, não vai fazer só técnica. Bom, o que é? Agora a gente já falou bastante sobre os estados expandidos de consciência, são estados transcendentes, estados de iluminação, estados de profunda comunhão com o universo, estados de enlevo, experiência do divino, etc. Bom, já falamos. O que não é? Não são estados comuns de experiência, estados ordinários, porque normalmente a vida a gente experiencia pelos sentidos, não é? Audição, ouvidos, né? Olhos, nariz, paladar, tato. A gente toma o contato com os sentidos. E a experiência da transcendência verdadeira é se comunicar com o universo, entrar em contato, em conexão com outros valores que não são os sentidos, e por isso que essas experiências são mágicas, são divinas, são transcendentais. Ok? Como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Fazer técnicas, não fazer o caminho correto. O grande número de professores de yoga que erram quando eles querem estados expandidos de consciência é porque eles acham que técnica vai fazer isso. E eu achei isso durante muitos anos. Então, esse erro não é raro, é comum, e eu também cometi esse erro durante muito tempo. E nesse tempo que eu achava que as técnicas me levavam a estados expandidos de consciência, eu perdi muito tempo, até que eu descobri um dia, né, graças a essas leituras mais profundas, como eu citei aqui o Gopi Krishna. Explique um jeito certo de executar esse tema. Investir na limpeza do emocional e na mentalização da autoentrega, além de tudo mais. Sadhana, boa orientação e coisa. Ou seja, para você atingir os estados expandidos de consciência, a prática é menos de 20%, a técnica é menos de 20%. Você precisa uma limpeza do emocional, né? O que é limpeza do emocional? Uma pessoa que não reduz os medos, ele não vai avançar muito, uma pessoa que não reduz os medos. Então, você precisa reduzir os medos, você precisa reduzir os desejos. Isso está lá em Patanjali, né? O Yoga Sutra de Patanjali. Por isso que conhecer o Yoga Sutra de Patanjali é de extrema relevância. Você precisa ter uma alimentação boa, você precisa ter sono bom, você precisa ter um estilo de vida coerente, né, com o yoga, uma vida mais leve, né, habilidade de perdoar aos outros, a si mesmo. Você precisa de uma consistência de prática, você precisa das técnicas avançadas, você precisa de desenvolver certas habilidades como generosidade, como alegria, né? Nas palavras de Patanjali, santosha, né? Contentamento. Você precisa ter trabalhar com a verdade, não só a verdade para fora, com a verdade para... Quer dizer, precisa uma estrutura que, claro, um professor de yoga pode caminhar nessa direção, né? Mas, como dica relevante, é você limpar o emocional. Ok? Então, investir na limpeza emocional, na mentalização da autoentrega, além de tudo mais que essas coisas que eu falei. Um pequeno passo, caminhe com um grupo que tenha conhecimento. Por que grupo? Já falei lá no início, se uma pessoa do grupo
atinge um determinado nível, esse nível se torna disponível para o grupo, né? Então, se você anda com um grupo que não tem conhecimento, a caminhada vai ser lenta. Se no grupo tem uma pessoa que tem muito conhecimento, já ajuda muito, porque essa pessoa vai orientá-lo, por exemplo, quer atingir estados expandidos de consciência? Sim, quero. Então, você precisa fazer essas coisas aqui. Se você não fizer, não dá muito certo, né? Aí, estou fazendo, deixa eu ver como é que você está fazendo, para ver se está fazendo certo, se não está, né? Os erros que está cometendo, para fazer os ajustes. Mas se o grupo é composto de pessoas boas, e o meu grupo avançado é um grupo extraordinário, eu fico muito feliz de ter esse grupo, porque eu tenho muitos praticantes ali que são antiquíssimos. Vários professores, a maior parte são professores, e alunos muito antigos. E todos têm, assim, habilidades que, claro, não é à toa que estão no grupo. Todos têm habilidades. Então, o grupo não evolui só com o meu conhecimento, né? Evolui com um conjunto de conhecimentos bons. E eu aprendo muito com esse grupo, sabe? Eu que coordeno, digamos assim, tanto é que antes da pandemia, quando a gente não transmitia as aulas, agora a gente faz, como tem gente tem no Brasil, né? Tem gente de Portugal, tem gente de Porto Alegre, tem gente, né, daqui das cidades vizinhas, várias, então a gente transmite. Mas antes a gente fazia a prática em círculo. Por que círculo? Uma metáfora, para dizer que ali todo mundo ensina todo mundo. Então, o meu grupo é bom porque as pessoas que participam são pessoas com um nível de consciência, um nível de prática e uma facilidade de atingir esses resultados que é um nível bom. E aí todo mundo se beneficia, inclusive eu, né? Bom, então, participar de um grupo que tenha conhecimento. Se uma pessoa tiver conhecimento, já ajuda, mas se vários tiver conhecimento, aí esse grupo você entra, pratica junto, ensina tudo o que você pode, tudo que você conseguir de expansão de consciência, torna disponível para o grupo e abre a cabeça e o coração para aprender com o grupo, sabe? Bom, perguntas. As pessoas confundem o que significa isso? Sim, confundem com experiências emocionais. Então, quando a gente fala em estados expandidos de consciência, muita gente confunde, mas eu já tive. E às vezes o que ela teve pode ser um estado expandido de consciência real, mas pode não ser. Então, um estado, por exemplo, às vezes um estado de gratidão, um estado de amor, que são estados do emocional, que são estados bonitos, são estados gostosos, mas não são estados expandidos de consciência no sentido que não são extraordinários. São estados de consciência do nível ordinário, do nível humano, do nível cotidiano de consciência. Por exemplo, gratidão é uma coisa humana, né? Assim, todo mundo vai dizer, muita gente sente, amor muita gente sente, né? Essa vontade de ajudar o próximo, né? Se emocionar quando houve uma história muito bonita de superação, isso são estados humanos. Os estados que a gente fala de expansão de consciência são estados mais de conexão com o universo, com o absoluto, com a compreensão da natureza ou de si mesmo de uma maneira diferenciada, e ele não se dá no nível do emocional, ele se dá no nível do intuicional. Então, pega corpo físico denso, físico-energético, emocional, mental, intuicional. Então, esses humanos, aqui no emocional, os humanos, então, amor, gratidão, alegria, né? Se emocionar com uma história bela, de autossuperação, essas coisas, tudo, né? Altruísmo, é aqui, emocional. Aqui no intuicional, são aqueles estados de conexão com o universo, que transcendem. Então, são estados que vão além do convencional, do humano, né? Eles vão para o extraordinário. E nesse estado intuicional aqui, eu tenho também, né? Abre ali, Kleber. Não, dentro, naquele botão. Ao vivo, a gente tem esse negócio, mas isso é ao vivo. Faustão dizia, quem sabe faz ao vivo, mas tem os imprevistos. Então, esses estados ali, como esse, né, de transcendência, não são os estados do emocional. Dentro desse
corpo, né, que é o intuicional, está a espiritualidade. A espiritualidade é parte desse corpo, mas não todo. Ok? Então, as pessoas confundem, eu vi muitos alunos confundirem, e muitos professores. Aí, quando ele já tive um estado expandido de consciência, eu digo, me relata. Aí, quando ele relata, pelo relato eu vejo, não, isso é emocional. Isso foi uma emoção muito boa, muito gostosa, muito generosa, muito nobre, mas emoção. E aí, quando eu peço para ele me relatar, aí eu vejo, não, esse foi o estado realmente expandido. E eu tenho muitos alunos que atingiram estados expandidos e muitos professores também. Por que estados expandidos de consciência são importantes? O professor de yoga precisa ser exemplo do que ensina. Orientará os seus alunos com precisão. Viverá do yoga. A humanidade, né? A humanidade precisa de pessoas com estados expandidos de consciência. Então, como é que eu digo que ensino filosofia de yoga se eu nunca sair das minhas experiências cotidianas, das minhas experiências ordinárias, mesmo que eu tenha tido as emoções de enlevo, mas isso não... Você, professor de yoga, com emoções de enlevo, não diferencia de um grande número de pessoas que também têm emoções de enlevo. O que diferencia são esses estados. E esses estados não é bom só para os seus alunos, é bom para a humanidade. O professor de yoga precisa ter essa consciência que a função dele não é só ensinar os seus alunos, a função dele é construir um mundo melhor. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Você já notou quanta diferença na humanidade faz um ser humano que expandiu a consciência? Então vamos pegar. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Shiva, Buda, Jesus, Gandhi, Martin Luther King, né? O Luther King, né? Pegando Mother Teresa, pegando pessoas como Patanjali, né? E poderíamos citar aí, só dentro do yoga, poderíamos citar um punhado de mestres. Quanta diferença esses caras fazem para a humanidade? Né? E aí, quando o professor... Aí você diz, professor, tá bom, mas eu nunca vou ser um Jesus, eu nunca vou ser um Buda. Claro, provavelmente não, eu também não. Mas existem esses seres que são absurdamente extraordinários. Vamos colocar 3 aqui, né? Vamos colocar 3 que foram absolutamente extraordinários. Shiva, Jesus e Buda. 3 que estão lá, lá em cima. A gente vai estar lá em cima com eles? Não. Mas a gente pode estar no segundo escalão. A gente pode estar no terceiro escalão. E vamos ajudar da mesma maneira. Não vamos contribuir tanto quanto eles, mas vamos ajudar. Então, o professor de yoga precisa dessa consciência que quando ele expande a consciência, ele não é produtivo só para ele, só para os alunos dele, é produtivo para a humanidade. Porque uma pessoa que expandiu a consciência, e aí eu vou citar exemplos menores, Luther King, né? Olha o impacto que esse ser humano deixou para a humanidade. Aí pega Gandhi, que não está lá entre os grandes, entre esses gigantes, né? Citando esses 3, né? Shiva, Buda e Jesus, mas ele é uma pessoa. E você, professor de yoga, talvez não seja ainda como Gandhi, como Luther King, mas talvez você impacte o seu ambiente, que você vive de maneira positiva, todo o seu entorno. Mas para isso você precisa vivenciar, porque só discurso, só dizer o que é preciso ser feito, só o discurso, isso aí tem um discurso de Jesus, de Shiva, de Buda, que diz, se você fizer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, pronto. Não precisa, se você não vivenciou esses estados e só faz o discurso nós não precisamos, já tem muitas pessoas que fizeram o discurso. Agora, o que a gente precisa? Pessoas que vivenciaram esse discurso, viveram esse discurso, transformaram suas vidas e irradiam esse conhecimento para a humanidade. Ok? Qual é o melhor momento para, né, desenvolver esses estados expandidos de consciência? Yoga Sutra de Patanjali, né? O Yoga Sutra de Patanjali, livro 1, Sutra 14. Eu vou pegar, nessa vez, o Yoga Sutra, que foi aqui pelo De Rose, né? A tradução do De Rose, né? Eu tenho no meu curso Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali, eu analiso 3 autores, sutra por sutra, para dar a dimensão de cada um. Esse eu peguei só um, porque a gente aqui, o tempo nosso não é muito grande. O que tem aqui? Ó? O que o Patanjali diz? A prática se alicerça solidamente quando cultivada por um longo tempo, sem interrupção e com profunda devoção. Ou seja, para que você efetivamente tenha resultado,
Porque quando o Patanjali fala de yoga, ele não fala de técnicas, ele fala de filosofia, de atingir esses estados de expansão de consciência, chegar... Porque o estado de expansão de consciência são vários. Né? Quando você expande a consciência, não é um estado, são muitos estados. E chega num ponto que, aí no máximo, que daí quando a pessoa chega lá em cima, no topo de expansão da consciência, a gente chama iluminação. Né? Mas antes da iluminação, tem estados expandidos de consciência numa proporção menor, digamos assim. Mas como que eu atinjo aqui? Ó? Patanjali, a prática, ela precisa de um longo tempo, não é 6 meses, 1 ano, 2 anos que você atinge esses estados. Pode ser que você atinja, porque tem algumas pessoas que são predispostas e que atingem mais facilmente, sem interrupção. Né? Você precisa ter consistência e com profunda devoção. Profunda devoção, aqui, é esse estado de você realmente querer coisas que não são para você. Você tem que tirar o ego ali, você tem que fazer, né, isso que eu falei, você precisa querer ajudar a humanidade. E, claro, nessa profunda devoção tem o desapego, tem a autoentrega e tem uma série de coisas, ok? Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Muitos erros. Né? As pessoas erram. Né? Na jornada, na técnica, as pessoas erram um pouco. Porque você diz, como se faz um asana? Faz desse jeito. Aí a pessoa olha, vai lá e faz. Como se faz um pranayama? A pessoa mostra o pranayama, vai lá e faz. Como se faz para perdoar? Aí já começa o problema. Como se faz para autoentrega? Ah, mas eu já faço autoentrega. E aí o filho está doente e a pessoa se desespera, então não tem autoentrega. Né? Como se faz autoentrega? Você percebe? Então, quando é técnica, é fácil. Muitos erros. Não acreditam em si mesmo. Um dos primeiros, o Patanjali fala num outro momento, que para você atingir a iluminação, para você desenvolver os estados expandidos de consciência, você precisa desejar. Mas esse desejo é sem desejo e desapegado. Então, como eu desejo sem desejo, sabe? Então, porque aqui o vocabulário se torna insuficiente. Né? O vocabulário não consegue. É preciso que lá dentro de mim eu queira esses estados expandidos de consciência para ajudar a humanidade. Não para mim. Não é um desejo nesse sentido egoísta. Eu quero ser um ponto luminoso no universo. Eu quero contribuir com o universo. Eu quero contribuir com a humanidade. E se eu expandir a minha consciência, eu vou contribuir. Então, é um querer nesse sentido, desapegado. Então, não chegaria a ser um desejo, porque quando a gente fala em desejo, a gente normalmente fala em ego, sabe? Bom, não acredito em si, porque as pessoas dizem, mas quem sou eu? Sou sim praticante de yoga, né? O que eu fiz para merecer um estado expandido de consciência, samadhi, iluminação? Eu não sou ninguém, então não vai conseguir mesmo. Né? E professor que não acredita em si mesmo nem vai conseguir viver do yoga, vai ter uma vida curta no yoga. Ou vai ter uma vida longa, mas sempre ganhando pouco, porque se ele não acredita, nem ele acredita nele mesmo, quem vai acreditar? Sabe? Então, você percebe a diferença de você ter um ego alto e você acreditar que você pode contribuir com a humanidade, que você pode expandir a consciência? Então, esse poder, esse acreditar, não é um acreditar egoísta, é um acreditar no sentido que eu estou aqui para servir o universo. E se eu estou aqui para servir o universo e tem uma ferramenta como yoga, eu vou desenvolver, porque é minha obrigação desenvolver. Né? Acham que só os grandes mestres conseguem, eu já falei disso. Não tem consistência na prática, né? Um outro erro. Eles às vezes acreditam, mas não tem consistência na prática. Patanjali disse que tem que ter uma prática por longo tempo. Não tem boa orientação. Às vezes eles ficam fazendo técnica e fazem aquelas técnicas e praticam, acho que vão chegar em algum lugar. A maioria não chega a lugar nenhum. O Gopi Krishna já falou isso. E aqui tem uma imensidão de possibilidades ali de erro para expansão de consciência. Então, quando você pensa em expansão de consciência, você pensa numa série de outras coisas. Então, por exemplo, alimentação vai interferir, né? Rotina, sono, alegria, né? Essas habilidades, aprender a perdoar os outros, aprender a perdoar a si mesmo, aprender a ser mais leve, e aí uma série de outras coisas. Fazer parte, por onde começar? Fazer parte de um grupo que contenha conhecimento, eu já falei disso.
Você tem um exemplo de como fazer isso? Ah, respondi lá, por Patanjali já respondeu. Patanjali e Gopi Krishna, ele não responde, ele só diz, ó, não adianta, né? Quer dizer, não adianta você achar que você está fazendo yoga se você faz asanas com perfeição, se você faz pranayama com perfeição, se você fica aí 24 horas sentado meditando, né? Se você realmente não medita, você está ali só sentado. Então, o Gopi Krishna diz, olha só, isso aqui é perda de tempo, né? As pessoas não vivenciaram efetivamente o yoga, vivenciaram a técnica só. E aí o Patanjali diz, mas como que eu faço então? A prática consistente. Mas isso que ele diz, você tem que olhar o Yoga Sutra inteiro de Patanjali, porque ele diz que só a autoentrega, por exemplo, leva à iluminação. Se você não tiver autoentrega, você não vai chegar à iluminação. Você pode ter momentos de expansão de consciência, que isso é uma grande diferença. Às vezes a pessoa tem um momento de expansão de consciência, ela está ali praticando ou não. É muito engraçado que às vezes o estado expandido de consciências acontece fora da prática, aí você tem uma experiência de enlevo, de extraordinário, de divino, de fora do comum, né? E aí você teve essa experiência. Ficou um tempinho ali e voltou. Então, essa experiência é relevante? Sim, é muito relevante, porque mostra que existe um mundo muito maior. E aí, para você voltar, para você ter novamente essas experiências, para de repente ter essa experiência com uma certa frequência, aí você precisa do desapego, aí você precisa da autoentrega, aí você precisa de uma série de outras coisas que estão no Yoga Sutra de Patanjali. Por isso que um professor de yoga precisa conhecer o Yoga Sutra de Patanjali a fundo. E o curso Yoga Sutra de Patanjali, né, Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali, está também no meu treinamento de pós-graduação em yoga, né, ou pós-formação, que ali é um curso para professores de yoga, que já são formados ou que estão se formando, né? Então, eu trabalho Yoga Sutra porque se o professor tem um conhecimento profundo do Yoga Sutra, ele começa a fazer os ajustes. Mas como usar estados expandidos de consciência para viver do yoga? O céu é o limite. Orientação, autoridade, sabedoria. Por que o céu é o limite? Se você expande as consciências, tem esses estados, como que você orienta os seus alunos? Com sabedoria. Aí você pode orientar o novo, como fazer a caminhada. O aluno começa a se tornar antigo, você continua orientando. E esse aluno que se torna mais antigo e que, de repente, se você não atingiu, ele vai embora, porque você já não consegue mais ajudá-lo, você pode orientá-lo. Você começa a ter autoridade. Nesse sentido, as pessoas dizem, nossa, esse professor sabe, ele me conduziu até aqui, ele me orientou, eu avancei com os conhecimentos dele, com o ensinamento dele. E aí você tem o reconhecimento de sabedoria pelas suas atitudes, pelos seus valores, pelas suas conversas, o que você passa, pelas suas orientações. E uma pessoa com sabedoria, ele é reconhecido. É preciso que o professor de yoga, que as pessoas o vejam como uma pessoa que tem sabedoria, que tem conhecimento, né? E claro, se for fake, né, eu faço um bom discurso, porque para fazer um bom discurso basta ler bons livros. Eu pego livros como esse e tantos outros bons livros que eu tenho por aí, leio, decoro e faço um bom discurso. Fazer um bom discurso, isso não é difícil. Só que esse discurso ele tem que ser amparado pela sua vida, pelos seus valores, pela sua prática, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Mas você vai dizer, Beth, mas um professor de yoga nunca comete um H? Sim, comete, eu também cometo. Mas, na média, uma pessoa com sabedoria comete muitos poucos erros e muito mais acertos. Ele tem respostas muito mais produtivas para momentos difíceis. E aí as pessoas começam a consultá-lo. Então, uma das coisas que eu tenho com os meus alunos, que é muito interessante, é que eu oriento cada aluno individualmente, né? Mas muitos alunos já recorrem, quando eles têm uma dificuldade, eles falam para mim, olha só, o que você acha disso? E claro, eu não vou dizer o que o aluno fazer, mas eu ajudo a raciocinar. Né? Olha, se você seguir esse caminho, você tem esses e essas vantagens, você tem esses valores. Se você seguir aquele caminho, você vai ter esses valores, vai ter essas vantagens, vai ter essas dificuldades. E, claro, a escolha sempre é de cada um, mas
quando tem alguém com conhecimento, com sabedoria, para conversar, para trocar ideias, a pessoa fica diante de uma situação com várias possibilidades. Por exemplo, eu estava conversando agora, essa semana, com uma pessoa que tem um aluno que não está podendo levantar o braço, né? Aqui assim, ela só consegue levantar na altura do ombro. E assim, daí, você vê, uma coisa simples, né? E aí, como é que eu oriento, né? Ela precisa levantar o braço? Sim, precisa. Então, ajuda. Deitado, sabe? Deitado de costas. Desde coisas simples, assim, como, por exemplo, uma vez uma pessoa estava conversando comigo porque estava uma disputa pela guarda da filha dela, ela com o ex-marido. E aí a gente sentou, bateu um papo, eu ajudei a pessoa a pensar, né? Por conta de que a gente tem conhecimento, né? E pronto, ela acalmou, fez um caminho, deu tudo certo, sabe? Então, essa pessoa me consultou em vários outros momentos, né? Pelo menos uns 5, 6 momentos de dificuldade. Se você, professor de yoga, desenvolve sabedoria nesse sentido mais amplo, as pessoas entendem que você conhece, entendem que você sabe e vão procurá-lo e vão continuar seus alunos por muito mais tempo. Bom, essa é a ideia de que se você, para viver do yoga, estados expandidos de consciência fazem uma diferença muito, muito, muito grande. Combinado? Então, era isso. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.